Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante em nosso ser, seja também abundante na sua casa, no seu lar. Você que está nos assistindo nessa noite, que o Senhor derrame bênçãos sobre a tua casa, sobre a tua família. Que a bênção do Senhor, irmãos, repouse sobre cada um de nós, e que cada passo nosso venha refletir essa bênção de Deus em nossas vidas. Amém? Convido os amados a se colocarem de pé. Você que puder ficar de pé nesse momento. E nós iremos recitar a nossa divisa que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 2. De fato, nós fomos chamados para termos uma vida de santidade, você e eu. Deus nos chamou. E aos que chamou também Ele capacitou, para que tenhamos essa vida separada, essa vida de busca pelo sagrado, em entregar a nossa vida, dedicar a nossa vida, a nossa casa, em procurar ser exemplo para todas as pessoas. 1 Coríntios 1, 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos o que em todo lugar invoca o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e nosso. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, estamos, ó Deus, em Tua presença, maravilhosa presença, e nesse momento queremos que o Senhor fale aos nossos corações. Aquilo que o Senhor tem passado a mim, Deus, nessa noite eu quero entregar à Tua igreja, aos que aqui estão e aos que estão em casa, para que as nossas vidas sejam enriquecidas da Tua graça, abundante da Tua graça, e que possamos testemunhar dessa santificação que o Senhor propôs para nós. Em nome de Jesus, eu já te agradeço, Deus. Amém. Queridos, o lugar mais difícil para que nós possamos mostrar uma vida separada para Deus é na nossa casa. Olha, dentro de casa, missionária Alessandra, nós não usamos máscaras, nem mesmo esta, que agora os irmãos estão usando. Não há como usarmos máscara em casa. Dentro de casa, nós somos o que somos. Não há como maquiar em casa uma outra vida. Dentro de casa, as pessoas que convivem conosco, elas nos conhecem em intimidade. Ela nos conhece até no olhar. Mais cedo, conversando com minha esposa, ela falou: eu nem disse nada, numa situação que ocorreu, numa conversa, ela me relatando, eu nem disse nada, falei, você não disse verbalizando? Ou uma expressão facial? Porque a comunicação você pode até não verbalizar, mas a pessoa que convive com você te conhece. Então não tem como nós usarmos máscaras
dentro de casa, não tem como esconder quem somos dentro de casa. Se estamos bem, é sabido pelos outros que estamos bem. Se não estamos bem, também. E a santidade, ela é tão importante, Samuel, que sem ela, ninguém verá a Deus. Já imaginou? Depois de tantas vindas aos cultos, não termos o privilégio de vermos Deus. Só que, Flávia, às vezes imaginamos, ver Deus na glória, no céu. Aqui também. Se nós não procurarmos manter uma vida de santidade, não vamos ver a transformação de Deus na nossa casa. Nós não conseguiremos ver o agir de Deus em nossa finança. Não veremos. Não veremos. E eu acredito que todos que aqui estão querem ver Deus, amém? Eu creio que todos que aqui se encontram, vocês querem que Deus transforme o seu lar, sim ou não? É um desejo do nosso coração. E para que nós possamos vencer o desafio do nosso lar, precisamos buscar a Deus com humildade. Confessando a Deus as nossas falhas. Buscando que Deus venha nos ajudar, me ajudar a corrigir aquela área que eu não estou andando em vitória. Porque alguém pode dizer, não, mas a minha vida está bem, eu venho aos cultos, eu leio a Bíblia. Talvez não leia todo dia, mas eu leio. Eu até oro, não é verdade? Mas qual é a área da sua vida que talvez você ainda não esteja vivendo em vitória? Será que existe alguma área que está necessitando mais da sua atenção? Será que essa área não está prejudicando as coisas no seu lar? E que área é essa? Quais são as áreas ou a área que você não tem conseguido se equilibrar? Deixa eu falar uma coisa a você. A palavra santo é ser separado. Todos nós sabemos disso. De modo que eu preciso me separar. Me separar de quê? Me separar daquilo que prejudica a minha vida. Só que existem coisas que é difícil nós nos desassociarmos. É difícil. Existem coisas prendendo muitos de nós. E essa prisão não permite que tenhamos alegria, até mesmo dentro do nosso lar. Quantos são os lares que estão mornos? Ele não está nem frio, também não está quente. Ele está morno, naquela mesmice. O que é que pode ser feito, irmãos? Uma coisa é certa, ninguém quer viver assim. Nenhum de nós queremos viver assim. E sabemos que essas coisas atrapalham a nossa vida. Tira a nossa energia, tira a nossa alegria, tira a disposição, tira tudo. E aí no dia seguinte, novamente, tudo de novo, e de novo, e de novo. E tentamos algumas coisas que não têm funcionado. Nessa noite eu quero trazer algumas coisas interessantes que eu tenho uma fé muito grande
que vai trazer uma transformação primeiro em nós, para depois abundar em nosso lar. Você crê? Olha só, a primeira coisa que eu preciso entender é que a ausência de santidade traz prejuízo. Se eu não buscar dedicar minha vida ao Senhor, eu vou ter prejuízos. Se você não buscar dedicar a sua vida a Deus, você vai ter prejuízo. Também eu preciso entender que existe essa necessidade de nós buscarmos ser santo, de nós buscarmos a separação. Não é que a separação vai vir e nos agarrar, não. Eu preciso buscar. O salmista vai dizer: uma coisa eu peço a Deus e a buscarei. Você precisa buscar. Nessa área que talvez você não esteja tendo vitória, você precisa buscar a separação disso. Abre em Gênesis capítulo 3, nós iremos ler o versículo 10 e o 12. E ele disse: ouvi tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Versículo 12. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e comi. Olha que prejuízo. Olha que a falta de santidade traz. Quais prejuízos eu tiro aqui? Primeiro, tiro a inocência. Segundo, faz com que nós nos escondemos de Deus. A gente procura fugir da presença de Deus, se esconder de Deus. Qual outro prejuízo aqui? Tira a responsabilidade. Não, a culpa não é minha. A culpa é da mulher. E digo mais, quem me deu a mulher foi o Senhor. Ou seja, se o Senhor não tivesse me dado a mulher, eu não teria feito isso. Tira a responsabilidade. E muito mais, afastou o amor. Estava no love com a esposa, mas quando a coisa ficou apertada, foi ela. Muitos outros aspectos negativos, nocivos, a falta de santidade traz para nós, irmãos. Olha só, santidade é ser separado, pessoas e coisas. E se alguma coisa não está indo bem em nossas vidas, analise, quem é que está em falta? Analise, se alguma coisa, Mônica, não está bem em minha vida, eu tenho certeza, eu deixei de fazer alguma coisa. Eu deixei de fazer alguma coisa. Eu tenho que ser responsável a ponto de não transferir para ninguém. Cometemos esse erro muitas vezes. Só que todas as vezes que você aponta para alguém, 3 apontam para você. Prejuízo. Qual prejuízo? Essa área que você não está vivendo em vitória tem trazido para a sua vida e para a sua família. Qual prejuízo? O quanto sua família tem sofrido por essa conduta desprovida de santidade. Quanta dor temos levado para dentro da nossa casa. Quanto sofrimento, quantas lágrimas. Quantas lágrimas têm sido derramadas pela negligência espiritual.
moral e financeira. Queridos, é sabido de todos nós que o dízimo, pastor, ele é santo. E eu vou contar uma experiência pessoal. Eu tinha o maior orgulho da minha vida, Flávia, em ser um dizimista. Eu não sei como, não me perguntem como, não me perguntem. E às vezes as coisas acontecem e você nem sabe como. Quando eu me vi, estava eu não sendo mais. Mas agora, vem as desculpas que nós colocamos para justificar a nossa falta. Qual desculpa você coloca para justificar a sua falta? Eu coloquei as desculpas que eu achei conveniente. Só que desculpa não muda nada. O que muda são ações. Amém, queridos? Diga-se, desculpas não muda. O que muda são ações. Então tinha duas escolhas: continuar na negligência e fazer com que minha família, porque na minha consciência eu sabia, sofresse algo que eu estava fazendo de errado, ou tomar uma atitude diferente. E foi isso que nós fizemos. Mas o dízimo, ele é algo sagrado. Em Malaquias, Deus pergunta ao povo, através do profeta: roubará o homem a Deus? Às vezes nós não atentamos para detalhes, queridos, mas Deus, ele é perfeitamente detalhista. Quando ele dá a visão a Moisés do que fazer, ele disse como fazer, qual matéria-prima usar e todas as medidas. Ainda falou: preste atenção, faça tudo conforme eu te mostrei. Então, qual dor você tem levado para você e para a sua família, por conta dessa atitude que talvez tenha feito pouco caso, talvez não tenha dado a devida importância para a mudança? Sabe, muitas das vezes nós não mudamos, porque ao invés de atribuir dor à situação, atribuímos dor à mudança. Porque mudar é difícil. Mudar é difícil. É muito mais cômodo permanecer assim. Ninguém está vendo. Agora imagine uma coisa: se nessa área que temos, ou a maioria de nós tem dificuldade, se nessa área que você não está andando em vitória, se ela fosse descoberta, como ficaria você? Existem muitas coisas que é possível estar diante de nós para ser feita, que não glorifica a Deus e traz consequências não apenas para nós, mas para dentro de nossas casas. Agora imagine, querido e querida, se essa situação fosse descoberta. Se todo mundo soubesse, todo mundo visse, como que você ficaria? Porque às vezes não mudamos porque ninguém sabe. Mas e se soubesse? Você iria continuar fazendo? Já imaginou se isso lhe ocorresse? O tanto de explicação que teria que dar. Talvez não, talvez você não faça nada. Mas se caso esteja fazendo, é porque às vezes nós não pensamos que essas coisas
trazem dificuldade para dentro da nossa casa. E ficamos procurando entender porque estamos passando por isso. E nós tentamos que talvez não seja nem tanto as investidas de fora para dentro, mas seja a nossa própria atitude. Como pai, como mãe, como filho, como irmão. Então é necessário que nós venhamos a perceber quem além de você sofre com isso. E o quanto você pode ainda suportar viver assim. Contei aqui algumas vezes a história do cachorro que está deitado na tábua de prego, chorando, mas não toma atitude de levantar-se, porque ainda estava suportando aquela dor. Quanto você pode suportar se não mudar agora? Se não decidir trazer uma nova realidade, trazer Deus para a sua situação, trazer Deus para dentro de todas as suas decisões, o quanto ainda mais é possível que você suporte? Na oração de Cristo, lá em João 17, ele usa, pastor Pereira, uma frase que impacta muito a minha vida. Ele diz assim: por causa de todos eles eu me santifico, por amor ao meu lar, por amor à minha esposa, por amor a meu filho, eu preciso mudar. Você pode dizer isso, querido? Por amor as pessoas que moram na minha casa, eu preciso mudar, porque é através da minha mudança que eu vou trazer um avivamento para dentro da minha casa. Eu não posso ficar esperando que isso aconteça, eu tenho que provocar. Olha, com tudo isso que vivemos, tem uma boa notícia: Deus preparou, diga aleluia, a solução. Abre 1 João, capítulo 1, por favor. 1 João, capítulo 1, do 7 ao 9. Se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém, queridos? Se confessarmos, Deus perdoa. Se confessarmos, o sangue de Jesus nos purifica. Existe uma vida nova para cada um de nós que decidimos viver santidade e impactar a nossa casa. Porque se eu quero que a minha casa seja santa, eu preciso ser santo. Em João 10:10, a parte B, Cristo vai dizer assim, vamos
recitar o versículo todo. João 10:10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Olha o tempo que está. O ladrão veio e eu vim. Ele veio para nos trazer essa vida em abundância, querido. Amém, queridos? Veio para trazer essa vida em abundância, irmãos. Toda nossa ação, ela tem um padrão. E nós não observamos o padrão das coisas que fazemos. E para que eu comece a viver em mudança, eu preciso quebrar o padrão. Eu vou usar uma palavra aqui bem ruim, só que muitos de nós somos preguiçosos para isso. Sabe por quê? Como é que eu quebro um padrão? Olha só. Sabe quando você está conversando, você e uma outra pessoa, é óbvio, você está conversando, né? E alguém chega e fala alguma coisa, você para e vira para responder, e depois você volta e... Eu estava falando sobre o que mesmo? Isso é uma quebra de padrão de pensamento. Alguém veio e colocou uma outra conversa no meio, você perdeu a linha de raciocínio, cara. Toda nossa ação tem um padrão. E às vezes nos ocupamos apenas no fim, e não no início e meio também. Se nos atentarmos para o início e o meio e romper, não terá esse fim. Consegue entender isso? Sabe quando você não está em uma situação que sabe que aquilo não é correto, mesmo assim quer fazer? Ninguém te conhece, você está em um campo neutro, então está à vontade. Já ali para poder fazer aquilo, não sei o que, hipoteticamente. E de repente, você olha e vê alguém conhecido, e você volta. Quebra de padrão. Alguém apareceu no meio do caminho e forçou você a mudar. É muito comum quando alguém está devendo a alguém e vai passando desapercebido, e aí lembra: opa, não posso passar por aqui, e dá aquele arrodeio. Quebra de padrão. Você precisa observar o que você tem feito. Já fez? Se arrependeu? Não se arrependeu? Sim ou não? Pronto. Se confessarmos, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não tem lamentação. Arrependeu. Amém? Agora estude o que você fez. Como você fez. Para que da próxima vez você saiba. Todo adversário estuda o seu adversário, para que ele saiba como é que ele vai agir, para que ele não seja surpreendido. Estude suas ações. Pare para analisar o que você fez, como você fez, por que você fez. E coloque alguma coisa no meio. O que eu devo colocar no meio? Irmãos, muitas das vezes, muitos de nós vivem uma vida muito desapercebida de tudo. Estamos em guerra, queridos. Sabia disso? Embora haja paz em nós, a paz de Deus que excede todo entendimento, estamos em uma guerra. E talvez muito não perceba que é uma guerra.
E Jesus, quando chega e volta para os seus discípulos e encontra dormindo, ele diz: ó, vigiai e orai. É uma guerra. Para você levar a santidade para o seu lar, você precisa ser um combatente, você está em guerra. Você não pode ir para a guerra desarmado, desprotegido, despreparado. Faz sentido para você isso? O que aconteceria se você fosse para uma guerra desarmado, desprotegido e despreparado? Qual resultado você teria? Será que você conseguiria voltar com vida dessa guerra? Dessa maneira? Negligenciando assim? Agora, se você vai para uma guerra e você não apenas se prepara, mas estuda a estratégia a ser executada lá, e você estuda o seu inimigo, estuda cada ação que você vai fazer, isso exige disciplina. Mas aí sim, você vai ter êxito. O que acontece com a maioria de nós, queridos, é aquilo que Cristo vai dizer quando vai edificar um prédio, mas não faz um planejamento. Irmãos, ninguém planeja fracassar. Mas se não planejar, fracassará por falta de planejamento. Eu estou falando da sua vida, da sua família, da sua casa. Agora imagine se você hoje, diga assim: eu hoje decido mudar. Isso é uma decisão. A mudança, ela não demora. O que demora é decidir mudar. Quais benefícios você conseguirá trazer para dentro da sua casa através da sua mudança? Você consegue imaginar o tamanho da alegria que haverá dentro da sua casa? A comunhão que haverá dentro da sua casa? Cantamos agora há pouco: minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita. Cantamos isso, mas será que nós pegamos cada palavra dessa música e absorvemos em nosso ser com propriedade? Será que quando você canta isso, você consegue imaginar a sua casa vivendo isso de fato? Você precisa viver isso. Tudo aquilo que pedimos em oração, crendo que já recebemos. Então já comece a imaginar a sua mudança proporcionando tudo isso de bênção para a sua casa. Amados irmãos, precisamos crer que a vida abundante existe, mas somos nós que precisamos ir até ela. Eu quero deixar para finalizarmos 3 hábitos saudáveis para transformar a nossa casa, transformar o nosso ser e transformar o nosso lar. Você é o construtor, de modo que você vai usar essas 3 ferramentas para manter a santidade na sua casa. Amém? Primeira ferramenta, abre Tiago 5,16, já estamos concluindo. Tiago 5,16.
confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A primeira ferramenta que você vai usar é a oração. Quando isso? Todos os dias. Todos os dias. Todo momento. Você vai orar quando você acordar. Você vai orar durante o dia. Você vai orar quando dormir. Você vai orar com propósito pela sua vida e pela vida da sua família. Ore agradecendo a Deus pelo que Ele fará em sua casa. Ore apresentando a sua casa, para que nela venha abundar essa transformação. A segunda ferramenta que você vai usar está lá em Colossenses. Colossenses 6. Perdoe-me, o corretor aqui botou errado. A segunda ferramenta é o perdão. Coloquei o texto aqui, mas eu acho que o corretor mudou. Perdão. Dentro de casa é comum que haja alguns desentendimentos. Irmãos, é comum, mas não é normal. Então, quando acontecer isso, como é que eu provoco mudança? Quando acontecer isso, você vai perdoar. Existem pessoas que não conseguem liberar perdão, ela fica remoendo isso durante dias, e não faz ideia o quanto isso machuca a ela mesma. Não faz ideia talvez o quanto até de doença física pode trazer para a sua vida, como dor de cabeça, dor no corpo, como úlceras. 3:13, né? O pastor falou aqui, Colossenses 3:13. Amém, pastor. Suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros. Se tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também perdoai. O perdão. A segunda ferramenta que você vai usar é o perdão. Então, irmão, todas as vezes que ocorrer, eu não estou dizendo que vai ocorrer todas as vezes, estou dizendo que todas as vezes que ocorrer uma situação onde haja ira, você vai lembrar a ferramenta do perdão. Eu te perdoo em nome de Jesus. Isso vai ensinar você, vai ensinar talvez o seu cônjuge e vai ensinar também o seu filho a aprender a perdoar, porque isso se aprende de casa também. Talvez muitos de nós tenhamos uma certa dificuldade de perdoar, é porque não vivenciamos isso, mas isso se quebra. Quando que quebra? Quando eu decido quebrar. Quando em minha situação agora eu vou agir diferente. Como diferente? Eu vou perdoar. Alguns pensam que pedir perdão é sinônimo de fraqueza. É me colocar como inferior. Mas quem quiser ser o maior, seja o menor.
Se a ideia de perdoar é ser menor, então é isso mesmo que seremos, menor. Porque somente os menores é que são os maiores. Amém, queridos? Terceira ferramenta. Sabe qual é a terceira ferramenta? A palavra de Deus. Abre João, Evangelho de João, capítulo 17. Versículo 17. Santificai-os na verdade, a sua palavra é a verdade. 3 ferramentas, queridos: oração, perdão e palavra. Você pode repetir comigo? Oração, perdão e a palavra de Deus. Se nós usarmos essas ferramentas todos os dias, quer o dia que você esteja com vontade de usá-las, quer seja no dia que você não esteja nem um pouco afim de usá-las, mas se você, mesmo não estando com vontade de usá-las, você fizer uso dessas ferramentas todos os dias, você verá o efeito disso abundante dentro da sua casa. Então você vai cantar como quem já vive: a minha casa não será uma casa de bênção, a minha casa já é uma casa de bênção. Amém, queridos? Vamos nos colocar todos de pé. Eu quero cantar com vocês essa música que foi solada aqui agora pelo nosso irmão, dizendo que nossa casa será uma casa de bênção. Quero que você cante tomando posse disso. Quero que você cante como quem está vivendo isso agora, como oração de algo sendo realizado nesse momento, para que o milagre de Deus seja estabelecido na sua vida, para que você possa viver isso dia após dia. Você vai cantar essa música, assumindo isso na sua vida, assumindo isso na sua vida. Minha casa será uma casa de bênção. Aleluia. Minha casa será um pedaço do céu. Diga isso: nela estarão reunidos adoradores. Aleluia, Deus, que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Aleluia. Diga assim: minha casa será reconhecida. Sim, Senhor, como lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Aleluia! Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade para
ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Diga assim: faça do meu lar, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade e nunca mais. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Aleluia, Senhor. Nós te exaltamos e te agradecemos, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para todos sempre, e porque, Deus, o Senhor nos fez teus filhos, e assim nós temos o poder do milagre, e contigo podemos mudar todas as coisas, porque o Senhor é fiel para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos e pensamos. Portanto, ó Deus, trabalha em nosso ser, para que possamos, ó Deus, levar transformação para a nossa casa e glorificar o teu nome. Te agradeço, em nome de Jesus, amém, queridos? Poder sentar. Com as orações silenciosas estamos dispensados, e que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Pastor Pereira, que está aqui na casa, vai nos liberar com